começar em mim. Quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós, a começar em mim. Quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu povo cresça assim, rumo à perfeição, a começar em mim. Quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós. Mais uma vez, a começar em mim. Quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição, a começar em mim. Quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós. A última vez, a começar em mim. Quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós, como tu és em nós. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa
embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino e dar-nos a seu reino e dar-nos a seu reino. Nós agradecemos a participação do irmão Jorge Camargo nesse momento devocional e de nos conduzirmos a Deus. E agora nós vamos iniciar, então, o nosso momento mais acadêmico, e temos hoje a honra de ter conosco o reverendo doutor e professor Mauro Meister, que é o diretor do Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, mestre e doutor na área de Teologia e de Línguas, e ele vem para compor esse momento. Vou passar a palavra para o reverendo Mauro, que terá, então, 45 minutos para a sua preleção, e depois abriremos para algumas perguntas nesse primeiro momento aí acadêmico. Então, com a palavra, reverendo Mauro. Boa noite a todos. Dr. Davi, ao vir hoje para São Paulo, não se sentia bem, já há alguns dias, inclusive com febre, e passou no pronto-socorro e ficou. E até agora, liguei para ele agora há pouco, e ele ainda está lá fazendo exames. E eu sei que vocês vieram aqui hoje para ouvi-lo. Então, eu vou fazer o seguinte: por 2 minutos eu vou virar para a parede. Se você quiser sair, você sai rapidinho, e eu não vou perceber que você saiu, tá bom? Brincadeira. Antes de começar, gostaria de mais uma vez fazer o anúncio dessa outra conferência que teremos. Teremos várias esse ano, relativas aos 500 anos da Reforma, e teremos essa no mês de agosto e setembro. Será no nosso auditório João Calvino. Nós abrimos as inscrições na quinta-feira à tarde, e hoje nós chegamos já a 600 inscrições. Então, se você tem interesse, você precisa se inscrever rápido, porque vai certamente lotar o evento. E alunos do Mackenzie, a inscrição é gratuita, e nós estamos trazendo como um dos nossos palestrantes o Dr. Michael Horton, que é palestrante internacional, vários livros publicados, inclusive com a nossa editora, Cultura Cristã. Publicou agora esse mês uma teologia sistemática, tem 1.104 páginas, de uma proposta de teologia sistemática muito legal. E nós, então, convidamos vocês para se inscreverem nesse próximo evento aí no mês de agosto, com relação ou referente aos 500 anos da Reforma. Muito bem, o Dr. Davi ia falar essa noite a respeito da Reforma como um movimento hermenêutico. E quando ele falou comigo a respeito, me pediu que viesse no seu lugar. Obviamente que eu não conseguiria falar exatamente o mesmo tema que ele já havia preparado, mas eu tinha algo semelhante, por assim dizer, que é a exegese bíblica em Calvino, alguns pensamentos introdutórios que estão, inclusive, publicados como capítulo de um livro lançado pela nossa editora Mackenzie. Quem tiver o interesse pode procurá-lo. O artigo está online também, não é difícil de encontrar. E exatamente o tema que proponho aqui é um tema que está ligado, vinculado à hermenêutica de Calvino. O grande segredo de Calvino foi a sua abordagem e a busca de uma hermenêutica consistente, que foi o que fez com que Calvino se tornasse o grande comentarista da Reforma protestante. Como numa palestra acadêmica, exponho aqui as minhas fontes, alguns textos que foram fundamentais, usados aqui para a composição
dessa palestra e do capítulo do livro do Dr. Richard Gamble, alguns artigos publicados no Westminster Theological Journal, textos do Dr. Alderi, do Dr. Ermstein, que estará falando aqui também para vocês, Lawson, Currid e assim por diante. Então, a referência acadêmica geral para nossa fala aqui nessa noite está aí nesses autores. Começo com uma pergunta feita por Dr. Godfrey, Robert Godfrey, doutor em História da Igreja. Ele pergunta, ele fez, por ocasião dos 500 anos do nascimento de João Calvino, ele deu uma entrevista a uma revista e ele fez uma pergunta, ou melhor, o repórter fez a ele uma pergunta que é exatamente essa: o que teria sido diferente na história se Calvino não tivesse nascido? E ele então desenvolve vários temas e, obviamente, eu não sou profeta do passado e nem do futuro, mas o que a gente pode tentar buscar ao longo da história é perceber quais foram as contribuições singulares de João Calvino para o movimento, para a mudança do mundo de então, e no meu caso aqui nessa noite, no campo da interpretação e fundamentalmente no campo da interpretação bíblica. Calvino certamente foi uma das grandes influências para o surgimento de muitas coisas. Então hoje quem vai falar sobre educação vai falar sobre o quê, Dr. Wilson? Academia de Genebra, tem que estar lá, tem que ter pelo menos um slide da Academia de Genebra, porque Calvino foi singular no estabelecimento de uma escola que era para educar a todos, de maneira fundamental aos pastores, mas também que educasse todos os níveis da população de Genebra. Nós estamos falando da saída da Idade Média, ou conhecida também depois pelos iluministas como a Idade das Trevas, pois ele estabeleceu escolas que servissem a todas as faixas sociais, homens e mulheres, isso no século XVI. Então, ele contribuiu para a educação de maneira tremenda, para a própria ciência, para a democracia, para o nosso sistema econômico predominante ao redor do mundo, que é o capitalismo, e assim por diante. Então, num certo sentido, todos esses desenvolvimentos na história do mundo ocidental, eles aconteceriam se Calvino não tivesse nascido. Calvino é filho do seu tempo, fruto do seu tempo. Mas Calvino, no seu tempo, ele tinha aspectos que fizeram, e ideias e conceitos e aplicações desses conceitos que fizeram com que esses movimentos fossem acelerados. Então, vocês, não sei se nessa semana já ouviram ou ainda vão ouvir, mas Calvino tratou de mandar, nos anos 1500, missionários para a nossa terra. Para a nossa terra. Então, pense que a gente tem o chamado movimento moderno de missões no século passado, enquanto em 1500 alguém já pensava nas novas terras, nas novas descobertas, e para lá mandava missionários para que eles trouxessem a luz do Evangelho para todos os cantos, os confins da terra. Outros homens estavam juntos liderando a reforma da igreja, e sem Calvino esse ainda seria um movimento vital do cristianismo reformado. Mas a maneira como Calvino apresentou, a maneira como Calvino articulou, a maneira como Calvino aplicou e a maneira como Calvino se gastou nesse processo é que é singular. Por ocasião dos 500 anos da Reforma, eu fui à Alemanha fazer um curso e no meu caminho passei por Genebra. E na passagem por Genebra, estava tendo uma exposição muito interessante embaixo da igreja de São Pedro, ali em Genebra, onde você poderia ver um dia na vida de Calvino.
Então você chegava numa estação, mais ou menos assim, tinha profundidade, um pouquinho mais largo do que isso, e você parava ali na frente e começava com as orações matinais de Calvino. Tudo tirado das cartas, dos comentários, dos livros que Calvino escreveu, e aquilo reproduzia o dia de Calvino, começando às 4 da manhã até tarde da noite, quando ele terminava em diferentes atividades e nas suas orações. E nós temos muitas orações de Calvino registradas nos seus comentários, são belíssimas. E uma coisa que foi, então, muito importante no trabalho de Calvino, e eu aqui, então, repito a pergunta, o que teria acontecido com a exegese bíblica se Calvino não tivesse nascido? Para enfatizar, então, esse ponto tão essencial que foi a hermenêutica do reformador, a maneira como ele foi capaz de sintetizar-nos um método para a interpretação que fosse coerente e que fosse consistente e, sobretudo, que fosse propriamente bíblico, porque muitos interpretavam. A história da igreja tinha carregado tantas ideias malucas para dentro do processo da interpretação que era difícil das pessoas naquela época conseguirem se desvincular daquilo que já havia sido carregado até então. Então, em linhas semelhantes, a resposta pode ser dada da seguinte maneira: outros reformadores estavam em pleno exercício para o desenvolvimento de um método exegético consistente e, juntamente com eles, Calvino vinha desenvolvendo um ferramental hermenêutico específico para lidar com o texto bíblico de maneira acadêmica e de uma maneira coerente. E até hoje, nós encontramos em Calvino consistência. Os comentários de Calvino são publicados e republicados e republicados e republicados 500 anos depois. Talvez não haja aqui nessa sala nenhum de nós que, tendo escrito um livro, sobreviva à nossa própria geração. Eu consegui escrever um livro, imagina, né? Mas ele vai morrer comigo também. Então nós não adoramos João Calvino, nós não cultuamos João Calvino, mas nós reconhecemos o gigante que João Calvino foi, porque foi alguém que deixou uma herança na história que nos é extremamente preciosa. E eu sou pregador e expositor bíblico, e eu recorro a diversos comentários bíblicos, principalmente os escritos nos últimos séculos, que aparentemente deveriam ser as melhores ferramentas para se interpretar o texto bíblico, afinal foram feitas por pessoas que vieram construindo em cima daqueles que vieram no passado. E volta e meia eu me vejo folheando quem? Calvino. Porque ele foi brilhante no seu processo de interpretar. Não perfeito, não há exegeta perfeito, mas certamente brilhante. Muito bem, Calvino destacou-se então fazendo de maneira objetiva o que muitas pessoas ou outros na Reforma faziam de maneira intuitiva. E por essa razão Calvino foi reconhecido como o rei dos comentaristas. O rei dos comentaristas. O historiador Philip Schaff mostra isso num artigo chamado Calvino como comentador, ou comentarista. E se Lutero, então, foi o rei dos tradutores, que nos trouxe a Bíblia para a linguagem, para o vernáculo da sua época, para o alemão, Calvino escreveu comentários que não morrem. As institutas de Calvino não morrem. Não há língua em que você vai observar em que as institutas não tenham 2, 3, 4 diferentes traduções, por causa do gigantismo e brilhantismo que ali é demonstrado. Então, eu gostaria de trabalhar esse tempo que temos aqui, falando de alguns desses segredos hermenêuticos de Calvino. Calvino escreveu um livro sobre interpretação? Não. Mas ele, nos seus comentários, no meio do comentário, e muitas vezes nas introduções aos seus comentários, ele ia dando as dicas do processo hermenêutico que era tão necessário de ser usado para a interpretação da Escritura. Então,
primeiro grande segredo de Calvino foi a interação acadêmica. Calvino não era independente, ele não disse assim, olha, eu sou o primeiro e único intérprete da Escritura, e o que eu vou fazer aqui é algo singular, nunca antes visto, nada disso. Calvino trabalha, como acadêmico que é, com as fontes disponíveis no seu próprio tempo, e você vê isso nas citações que ele faz no seu comentário, de forma contextualizada, comparando a interpretação que ele faz com outros intérpretes antigos. Então, Calvino, por exemplo, com muita parcimônia, é verdade, ele cita os escritos dos rabinos judeus. Ele avalia, vê o que é bom e ele faz comparações. Ele cita aqui e acolá os pais da igreja, e ele também cita os comentários dos seus contemporâneos. Por exemplo, ele conhecia as obras de Erasmo, as próprias obras já escritas de Lutero, de Melanchthon, de Martin Bucer, para mencionar alguns deles. Mas é interessante observar que quando você vê o método exegético de Calvino e você vê o método exegético dos demais, ele não segue a letra exatamente de cada um deles. Então, ele segue o seu próprio método. Então, quando você olha, por exemplo, para Erasmo, que é um dos reformadores, a interpretação de Erasmo é altamente alegórica. Erasmo pouco conseguiu se desvincular da tradição que a igreja carregou até aquele momento. Lutero também. Lutero muitas vezes interpretou de maneira alegórica, tentando entender o sentido literal da Escritura. Ele seguiu a outros que estavam ainda, em comparação com Calvino, tateando nesse encontro do sentido literal da palavra. Melanchthon também desenvolveu um método, Martin Bucer também desenvolveu um método, mas ainda que Calvino interaja com eles, ele não se dobra aos seus métodos e muitas vezes ele aponta os problemas na interpretação. Então, ele não só usou a história, não só usou os pais da igreja, mas ele também usou, obviamente, os seus contemporâneos e debateu com eles no método. Então, independência ou dependência acadêmica. Eu costumo dizer, como professor e como pregador, principalmente, se alguém no final da sua palestra disser para você assim, olha, eu nunca tinha visto uma interpretação desse jeito, a probabilidade é que você errou. É muito provável, porque existe uma história, eu não sou um intérprete, eu tenho que depender academicamente daqueles que vieram antes de mim. Muito bem. Segundo ponto interessante na hermenêutica de Calvino é a busca do sentido literal. Ele insiste nisso nos seus comentários, os reformadores falam nisso também, mas Calvino, de maneira específica, ele procura ser sóbrio na sua exegese gramatical e ele procura rejeitar aquilo que os outros usavam como método alegórico. Então, em vários pontos dos comentários e nas próprias introduções, ele vai dizer isso. Ele, por exemplo, na exposição aos Romanos, ele diz, portanto, é pretensão e quase mesmo uma blasfêmia alterar o significado da Escritura, manipulando-a sem o devido critério, como se ela fosse um gênero de jogo com o qual pudéssemos nos divertir. No entanto, é precisamente isso o que muitos estudiosos têm feito o tempo todo. E ele está se referindo a muitos de seus contemporâneos nesse processo de interpretação. Ainda ele diz no comentário aos Gálatas, saibamos, pois, que o verdadeiro significado da Escritura é o natural e o óbvio. Ainda ele diz na introdução a Romanos, ambos sentíamos, ele na verdade ele está fazendo um diálogo, ele escreveu cartas sobre a carta aos Romanos e ele aí está relatando o que ele junto sentiu.
dizendo: ambos sentíamos que a lúcida brevidade constituía a peculiar virtude de um bom intérprete. Lúcida brevidade, visto que a quase única tarefa do intérprete é penetrar a fundo a mente do escritor, a quem pretende interpretar. O mesmo erra o seu alvo, ou no mínimo ultrapassa os seus limites, se leva seus leitores para além do significado original do autor. Estão percebendo aí que Calvino está propondo qual método? O método que nós hoje chamamos de gramático histórico. Então, isso nasce na Reforma com o grande apreço pelo sola Escritura, e desse sola Escritura emerge um método hermenêutico de entender essa Escritura dentro dos seus limites. Então, a gente não deve pegar o texto bíblico para ficar inventando moda. Isso que Calvino diria na linguagem popular no Facebook da época. Nós não devemos ultrapassar os limites, nós devemos perguntar qual é o significado pretendido pelo autor. Ainda dentro dos censos literários, nosso desejo, pois, é achar alguém que não só se esforce por ser compreensível, mas que também não tente deter seus leitores com comentários demasiadamente prolixos. Então você acha um verso na Escritura e você gasta 30 páginas para descrever um verso. Não é o estilo de Calvino. Ele diz: se eu precisar gastar muito mais do que o próprio texto para explicar o texto, eu estou perdendo meu tempo, eu estou fugindo do senso ou do sentido literal dessa passagem. Ok, então nós vimos aqui o primeiro deles, foi a interação acadêmica, depois agora o sentido literal, e agora o terceiro segredo de João Calvino, a consistência. Calvino busca, e eu não estou dizendo que ele conseguiu, mas ele buscava, de maneira objetiva e intencional, a consistência no processo interpretativo. Ele diz, então, em diferentes lugares, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Ele está interpretando João, capítulo 5, 30 palavras do Senhor Jesus. E ele diz, seria supérfluo entrar aqui em grande discussão, porque não era sua intenção de que nos ocupássemos com tal artimanha. O texto está dizendo o que o texto está dizendo. Jesus disse que ele não pode fazer nada dele mesmo, e assim, é simples, a explicação do texto tem que ser simples, ela não pode ser mais complexa do que aquilo que o próprio texto estava dizendo. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Pega as interpretações alegóricas em cima de um texto desse e você vai ficar doido. Você fala assim, não é possível que os caras eram capazes. Então ele descreve o texto, explica o texto e termina assim: tratar do assunto com mais delongas seria inconsistente à brevidade que eu, almejo. Faltou um L. Simples. Eu expliquei o texto, é suficiente. Esse verso não deveria dar um sermão inteiro. Ele é um verso. Estejamos satisfeitos com o sentido genuíno e simples do texto. Jesus está dizendo que as 12 horas do dia são 12 horas. Você não precisa achar um correspondente alegórico a 12 horas por dia e que 12 significa tal, e se alguém anda de dia não tropeça. Não, gente, se alguém andar de dia, não tropeça, porque quem anda no escuro tem a tendência de tropeçar. É simples. Então, Calvino buscava essa consistência. Então, além do sentido literal, a consistência. Mas Calvino também defendia uma interpretação que fosse da mera letra além. Ele tem um viés muito interessante na exegese, que até então não havia sido aplicado ao contexto da interpretação bíblica. Ou seja, a discussão sobre o significado de linguagem e discurso. Como é que a linguagem funciona? E isso é muito próprio de alguém que era poliglota, que é o caso de Calvino.
francês, manjava muito bem o latim, conhecia o grego, conhecia o hebraico, e ele então podia discutir a respeito de como funciona um discurso e como a linguagem funciona determinada dentro do próprio contexto linguístico. Então, Calvino não era um intérprete de chave bíblica. Conhece o intérprete de chave bíblica? Ele pega assim a palavra amor na Bíblia, e ele pega todos os possíveis significados da palavra amor, e ele vai empurrando esses significados no texto bíblico. Calvino era muito sábio em perceber que um mesmo autor, num mesmo livro, poderia usar a mesma palavra com dois significados distintos. Calvino não tinha dificuldade, e nós estamos falando de um autor lá atrás. A gente hoje vai estudar hermenêutica no século 21 e a gente acha que está descobrindo o mundo. Não, Calvino já fazia isso. Calvino já tinha desvendado esse segredo, não é? Esse aspecto da exegese de Calvino certamente coloca-o a um passo além das obras que ele mesmo usou extensivamente no preparo dos seus comentários e sermões, fugindo do literalismo e procurando uma interpretação verdadeiramente literal. Eu creio que nós temos uma dificuldade muito grande hoje para entender o que é literal. Porque nós não conhecemos, nós temos uma mania de olhar para o texto sem entender o seu contexto literário, o seu gênero, o que é pretendido pelo autor com aquele gênero, e nós acabamos fazendo teologia errada, teologia distorcida, em cima de textos bíblicos por não entender a literariedade do texto. O significado literal do texto é o significado literário do texto, e não aquela compreensão infantil do texto, que muitas vezes é feita lendo o texto sem conhecer o seu aspecto, o aspecto do gênero literário. Ainda ele diz, eu digo agora, penso que a verdadeira literalidade do texto encontra-se em sua literariedade, ou seja, o sentido literal encontra-se no sentido literário. Ler o texto sem a percepção do seu contexto literário é analfabetismo, que leva ao fundamentalismo. Calvino demonstra exatamente essa ideia ao se afastar do sentido literal burro para entender o sentido literal pleno dos textos da Escritura. Isso é muito importante, isso é fundamental. Calvino também, nos seus comentários, comentando, por exemplo, em Romanos, quando Paulo diz, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, ele comenta, não podemos compreender plenamente a Deus em toda a sua grandeza, mas que há certos limites dentro dos quais os homens devem manter-se, embora Deus acomode a nossa tacanha capacidade, toda declaração que faz de si mesmo, portanto, somente os estultos é que buscam conhecer a essência de Deus. E esse conceito de Calvino da acomodação da linguagem, Calvino vai usar quando ele interpreta Gênesis, os primeiros capítulos. Aliás, Calvino diz, olha, quem tenta fazer ciência em cima do livro de Gênesis, não entendeu o que o livro de Gênesis quer dizer. É Calvino que diz isso, no século XVI. Que mais? Nas Institutas, ele diz, agora sim, no próximo ponto, reconhecimento dos limites humanos. Pois quem, mesmo que de bem parco entendimento, não percebe que Deus assim conosco fala como que a balbuciar, como as amas costumam fazer com as crianças, por isso formas de expressão que tais não exprimem de maneira clara e precisa, tanto que Deus seja quanto lhe acomodam o conhecimento, a paucidade da compreensão nossa,
para que assim se dê, necessário lhe é descer muito abaixo de sua excelsitude. E aí é um comentário das Institutas, pelas palavras, vocês vão reconhecer que é a tradução do Dr. Valdir Carvalho Luz, né? Ele está dizendo aí nesse capítulo das Institutas, que Deus tem que adaptar a sua linguagem para que nós a entendamos. E isso faz com que nós reconheçamos os nossos limites na compreensão da própria Escritura. Próximo ponto, a fuga da retórica frívola. Rhétorique frivole e brevitas et facilitas. Esses dois conceitos de João Calvino, que é a retórica frívola e a brevidade, são conceitos que ele explora e condena como prática contrária às admoestações dadas pelo apóstolo Paulo. Ou seja, essa mania de entrar no texto e contender, e discutir, sem nunca chegar a uma conclusão. Então, essa compreensão breve, que é um ideal da Renascença, ela sumaria corretamente o método retórico da própria Escritura, conforme Calvino a entendia. Então, sobre a base de tentar conformar a sua própria metodologia àquela da Bíblia, é que Calvino segue esse método de interpretação breve e simples do texto da própria Escritura. Isso, então, nos traz de volta ao princípio, brevitas et facilitas. O pressuposto último dessa hermenêutica é a breve clareza das Escrituras. A palavra de Deus, em seus significados concisos, e não há uma pluralidade de interpretações para ser feito do texto. Esse texto, lembra, o método alegórico propunha pelo menos 4 possíveis interpretações para o texto. E aí Calvino condena esse método, obviamente. Concisão e clareza de significado. Esse é o ponto que pensamos governava a interpretação de Calvino, e assim ele faz desde o seu método de interpretação. Isso não significa que a gente não possa discordar na nossa interpretação e que a melhor interpretação, que eu penso ser a melhor, não possa ser contestada ou inquirida por outros. Mas no pensamento de Calvino, ele dizia que se A e B são opostos, A e B não podem estar corretos ao mesmo tempo. Então, tem que se chegar a um ponto final no processo interpretativo. E para caminhar para o fim, então, o que Calvino fez foi o desenvolvimento de uma hermenêutica bíblica que pudesse ser aplicada ao seu próprio método exegético. Ele, então, de certa forma, foge do padrão de alguns reformadores de então e volta ao método bíblico da clareza e da brevidade. Foi isso que motivou Calvino a desenvolver o trabalho de toda a sua vida, escrever comentários exegéticos em toda a Escritura. E como eu disse anteriormente, esses livros são publicados e republicados e republicados e republicados a cada geração. Nós não nos cansamos de ler aquilo que Calvino escreveu. A interpretação de Calvino dos Salmos é fenomenal. É fenomenal. Escrita 500 anos atrás. Não que eu não possa ter novos comentários, não que eu não possa ter novos insights, não que eu não possa desenvolver a teologia, mas certamente ele fez isso de maneira fenomenal. Então, voltando à minha pergunta, o que teria acontecido com a exegese bíblica se Calvino não tivesse nascido? A resposta é muito simples, eu não sei. Não é verdade, eu não sou profeta do passado. Mas a probabilidade é que o nosso conhecimento e o método hermenêutico desenvolvido posteriormente teria demorado muito mais para chegar no ponto que chegou rapidamente com a obra fenomenal de João Calvino.
Os comentários de Calvino, tem lá na minha estante, ocupam uma estante inteira. E eles estão ali à mão para serem pesquisados a qualquer hora, porque aquelas coisas de 500 anos atrás continuam a nos falar hoje. Doutor Jonathan, muito obrigado pelo tempo e pela oportunidade. Vai ter pergunta. Nós vamos aproveitar, então, esse momento para algumas perguntas da plateia. Então, você pode levantar uma das mãos e nossos alunos também vão ajudar aí, o pessoal com o microfone, né? O pessoal do diretório ajuda para você fazer a sua pergunta. Enquanto vocês vão preparando a pergunta, eu gostaria de começar perguntando, doutor Mauro Meister, que outros livros, além de Calvino, há outros comentaristas, outras obras disponíveis pelas editoras brasileiras que a gente pode ler, que também seriam interessantes, que possam trazer maior clareza sobre a interpretação bíblica, assim, autores do passado dessa época? Uma obra, eu vou fazendo logo aqui a propaganda, né? Uma obra que nossa editora está agora desenvolvendo são os chamados comentários da Reforma. Essa obra é muito interessante porque ela sumaria o pensamento de vários reformadores. Aqui, ó, o comentário bíblico da Reforma. Então, é um livro muito bem editado, muito bem feito, e ele vai verso a verso, ou seção a seção da Escritura, pegando o comentário de reformadores. Então, te dá uma excelente noção do desenvolvimento do processo interpretativo dos textos. Nós já temos vários desses disponíveis. Esse é um dos livros que eu recomendo. Já temos a Gênesis, são 5 ou 6 que já estão prontos. Essa é uma obra que eu certamente recomendaria e que daria um panorama dos intérpretes reformados nesses livros. Okay? Excelente, obrigado. Temos já alguém com... Eu espero que não tenham perguntas, sim, sinceramente. Ninguém deseja fazer nenhuma pergunta? Aqui na frente. É aluno? É aluno. Boa noite, pergunta doutor. De aluno eu não recebo, não, porque aluno só pergunta para enrolar a gente. Boa noite, doutor. Boa noite, Rafael, querido. do 6º T. Se me permite, gostaria de fazer 2 perguntas. A primeira, eu gostaria de saber como Calvino entendia o uso das confissões das igrejas no método de interpretação bíblica. E a segunda também, essa literalidade da interpretação em textos proféticos, apocalípticos e etc. As confissões não estavam prontas, ele tinha os credos somente. Então, Calvino só tinha os credos, e ele usava os credos constantemente e profundamente. São os credos que mantiveram o pensamento da Reforma dentro do processo ou dentro da compreensão ortodoxa. Então, confissões necessariamente são um produto posterior. A segunda, como é que ele entendia a linguagem dos livros apocalípticos e etc., né? Calvino nunca escreveu comentário de Apocalipse. Porque eu vou ter que perguntar quando a gente se encontrar lá no céu, mas ele nunca escreveu o comentário de Apocalipse, talvez porque seja aquele que mais complica todos esses princípios que eu acabei de falar aqui. É muito difícil. Eu acredito que nos dias de hoje, porque nós temos o comparativo da chamada literatura apocalíptica, nós temos uma ferramenta extra para a interpretação desses livros que muitos dos nossos pais do passado não tinham. Não é que eles não interpretassem e nem pregassem, mas era o que complicava o sentido literal, a brevidade, a facilidade e assim por diante, né? Então, eu não me recordo de ter lido muitos trechos
de Calvino, por exemplo, no livro de Daniel, mas nas sessões históricas do livro de Daniel, ele é brilhante. Eu não passei do capítulo 7 para te dizer. Tá bom? Bom, não havendo mais perguntas, então nós vamos encerrar esse primeiro momento, mas antes eu queria apenas lembrar aos nossos participantes que nós temos exposto lá atrás os livros da editora Cultura Cristã, essa semana estão com 40% de desconto, e a editora se propôs já a prolongar esse desconto enquanto você for aluno do Mackenzie. Então, aproveite já e conheça os livros ali, inclusive essa coleção comentada pelo nosso palestrante, está lá à disposição também. Também temos a Companhia dos Livros, que tem a representação de várias editoras evangélicas, e eles estão lá oferecendo também diversos livros à venda. E o nosso diretório acadêmico também está com uma mesa lá com literatura dos nossos professores. Então, os professores da casa, que já publicaram livros em várias editoras, eles estão também à disposição lá para vocês conhecerem. Eu quero aproveitar o momento aqui para entregar o certificado do reverendo Mauro, pedir a vocês uma salva de palmas pela palestra. Obrigado.